Memória. Memória, com certeza, é um aspecto positivo da nossa mente que todos nós desejamos desenvolver. Vamos falar um pouco sobre a memória e dividi-la em algumas partes para ficar mais fácil o desenvolvimento dela. Memória. A memória ela pode ser imediata, de curto prazo ou de longo prazo. Como que é a memória imediata? É aquela nossa memória que está atenta a coisas que realmente vamos precisar guardar por alguns instantes. Não tem necessidade de guardar mais que isso. Por exemplo, quando você está esperando o ônibus, te interessa saber qual ônibus passou, qual que está vindo, tá? Ou então, na escola, no trabalho, alguém que você viu no corredor, alguém que você encontrou pelo caminho, cumprimentou. Talvez num local com muitas pessoas, quando estamos chegando, nós gostamos de cumprimentar todas as pessoas. E damos bom dia, boa noite para todos ali, e mentalmente nós vamos memorizando. Fulano, já cumprimentei, ciclano também, Você não. Oi, tudo bom? A nossa memória imediata vai guardando essas informações. Assim como a memória imediata guarda anúncios na televisão também. É algo que não nos interessa guardar. Por exemplo, no mês passado, quais os ônibus que passou antes do seu? Não temos nenhum proveito com isso. Então, ela é uma memória que é útil e cumpre um objetivo. Memória de curto prazo, uma memória temporária. Na realidade, a memória de curto prazo ela é a porta de entrada das informações, onde vamos filtrar o que deve ser guardado definitivamente. Ou seja, vai ser a primeira etapa para uma atitude voluntária de memorizar uma informação que vai ser guardada por bastante tempo. Então, primeiro, ela fica nessa memória temporária. E a memória de longo prazo? Memória de longo prazo, fixamos conceitos, lembranças, informações, princípios, e estes sim nós queremos guardar por toda a nossa vida. Como funciona o processo de memorização? Tem algumas etapas fundamentais. Então, você está acompanhando uma determinada explicação e você percebe que uma informação passada ali é importante e aquela informação precisa ser guardada. Então, são 3 etapas: a aquisição, a consolidação e a evocação. Vamos pormenorizar um pouquinho mais. A aquisição. No seu primeiro contato com a informação, você, de forma voluntária, fez a escolha, decidiu memorizar aquela informação. Quando se toma essa decisão de memorizar, é importante que se associe com outras coisas, com algo visual, com alguma pessoa, com algum cheiro. E note, está bastante destacado aqui, associe com emoções. As emoções são fundamentais para guardarmos uma informação, seja boa ou seja ruim. Determinados sustos que uma pessoa passou, a emoção envolvida foi tão forte, o susto foi tão forte, que até se torna um trauma. Passa-se meses, anos, e a pessoa lembra daquilo e fica assustada só de lembrar, porque a carga emocional é muito grande. Ou um determinado prêmio, uma determinada convocação que a pessoa recebeu, uma determinada oportunidade que a pessoa recebeu, tá? Pode ser ali tão emocionalmente positivo, mas a emoção envolvida é forte, que a pessoa guarda aquilo por toda a vida. Por exemplo, quem que se esquece o dia do seu casamento? Tá? Porque a emoção envolvida ali é muito forte. Assim como o nascimento de um filho, assim como talvez
a demissão daquele emprego que você considerava tão importante para a tua vida. Por que estamos destacando essas emoções fortes? Porque quando soubermos fazer uso das emoções no processo de memorização, isso vai nos ajudar e muito a memorizar informação. Essa é a primeira etapa quando você decide memorizar algo. Consolidação. Já tomou a decisão, já associou com alguma coisa que vai te ajudar a memorizar. A consolidação é um trabalho feito para que a memória guarde aquela informação. Tem uma frase muito antiga, porém extremamente verdadeira. A repetição é a mãe da retenção. Quer memorizar uma informação, quer memorizar uma matéria de escola, quer memorizar uma explicação, uma teoria, reestude a matéria. Reestude várias vezes. Pesquise acrescentando detalhes. E uma vez, e outra vez, repetindo várias vezes aquela informação, ela vai ficando gravada na memória, atingindo, então, a memória de longo prazo, que é onde vamos guardar de maneira definitiva. E o último aspecto, que é a evocação ou ensinar para outra pessoa. Ensinar tem uma capacidade fabulosa em fixar coisas na memória. Tanto, se você pensar na escola, naquele aluno ali que sabe bastante, os outros estão sempre fazendo pergunta para ele, me explica tal coisa de matemática, me explica tal coisa de história, eu não entendi bem isso de português. Só está colaborando para que aquele aluno inteligente fique cada vez mais inteligente. Por quê? Porque esse aluno, que já é o mais inteligente da sala, está cada vez ensinando mais coisas, cada vez fixando mais na memória dele. Mas vou ensinar para quem as informações? Talvez tenhamos um amigo, talvez tenhamos um conhecido que possamos colaborar nossas explicações, nossos conhecimentos com a pessoa. Talvez alguém da família, pai, mãe. Agora, o pet, sim, terá o mesmo efeito. Seu cãozinho, seu gatinho, seu bichinho de estimação, explique para ele. É claro que ele não vai entender muita coisa, mas com certeza para você vai ser importante para memorizar o assunto. Ou então, diante do espelho, explique para o espelho o assunto para você mesmo. Gravar um áudio ou um vídeo, simplesmente para você, não é transmitir ao vivo na internet, não. Mas quando você grava um áudio com a intenção de fazer uma gravação bem feita, a mente vai estar todo vapor puxando uma informação atrás da outra, uma informação atrás da outra, e aquilo vai ficando cada vez mais gravado profundamente na nossa memória de longo prazo. E um outro aspecto também para memorizar as informações é caderno, escrever. Lembrando da dica lá do primeiro dia, escreva em papel, nada de ficar digitando no computador. O efeito é muito mais poderoso na escrita manual do que ficar digitando informações para memorizar. Entre não fazer e digitar no computador ou no celular, o digitar no computador vai ser melhor. Mas, entre a digitação e a escrita manual leva vantagem. Então, se você quer ter a melhor performance possível no aspecto da sua memória, pega ali um bloquinho de rascunho que seja, mas escreva a sua explicação num papel. Assim, tua memória vai estar bem desenvolvida. Vamos entrar agora num aspecto interessante. Ajudas para a memorização. Mnemônicos. Como? Pausa, fui muito rápido. Desculpa, volta. Tá? Vimos as 3 etapas que nossa memória ela vai guardando uma informação de forma cada vez mais profunda.
Agora vamos ver algumas ajudas, principalmente quando estamos naquela fase de retenção, repetir para reter, ou quando você está ensinando para outra pessoa. Aqui tem algumas ajudas para a sua memorização, certo? Vamos lá. Mnemônico, outro nome difícil. Paulo, você está judiando hoje, hein, Paulo? O que são mnemônicos? Talvez você se lembre das aulas de química na escola, que tinha a tabela de elementos periódicos. E havia umas frases muito doidas para memorizar essa tabela. Tem seu uso de mnemônicos. Você tem um conjunto de letras que você vai montando algum tipo de sequência para memorizar. Vamos aqui a um exemplo talvez mais simples. Tá? Imagine um time de vôlei feminino, e você quer guardar o nome das atletas que jogam nesse time de vôlei. É ABC, D, E, F. Hã? Como assim? A, de Aline, B, de Beth, C, de Cintia, D, de Diana, E, de Ellen, e o F de Fátima. A, B, C, D, E, F. Tá? Esses joguinhos de letras, eles podem ajudar muito a, principalmente, informações mais teóricas, específicas, que precisam ser memorizadas. Palácio da Memória. Essa é outra ajuda. Como assim Palácio da Memória? Você vai dividir em vários cômodos ou grupos as informações para que aquilo venha com maior facilidade para você. Por exemplo, imagina que sua família combinou de ir num determinado final de semana para um sítio. Então, quais as coisas que precisam ser levadas? Não podemos esquecer nada. Então, vamos dividir num grupo, o grupo da cozinha. O que tem no grupo da cozinha? Comida. Carne, pão, frutas, legumes, assim por diante. Outro grupo, ferramentas. Peraí, eu vou fazer um serviço lá e precisa levar? Precisa. Então, outro grupo, pá, enxada, foice, martelo, furadeira, e vai. Aí o outro cômodo, o grupo, o quarto, a gente precisa dormir, certo? A gente vai no sítio, vai trabalhar pesado, vai ter belíssimas refeições, a gente precisa dormir. Colchão, lençol, cobertor e assim por diante. Então, a ideia do Palácio da Memória é justamente essa, é fazer divisão em grupos de assuntos para facilitar a memorização. Recapitulando, então, para a gente ir direto ao ponto, quais são as etapas fundamentais do processo de memorização? Primeiro, aquisição, é quando você decide memorizar uma informação porque é importante para você. Consolidação ou repetição, repetindo de várias formas, com várias ajudas, para que aquilo fique mais bem gravado. Evocação, que é ensinar para outros, é o auge do processo